Boa noite a todos, amém? Nosso Deus é maravilhoso, Ele é cuidadoso, Ele se preocupa conosco, Ele nos abençoa, Ele foi nos buscar quando nós ainda estávamos afastados, e é nesse Deus que nós precisamos confiar, amém? Hoje de manhã, a pastora Cláudia trouxe uma palavra tão maravilhosa sobre obediência, e como é importante a gente pensar nisso, né? E eu queria falar um pouco assim, meditando em cima disso e até continuando falar sobre isso. Porque esse exemplo que ela deu de Saul, e pelo fato de Saul ter sido desobediente e não ter eliminado aquele rei na hora que Deus mandou, né? Houve consequências, muitos anos depois. Então, vocês vejam bem que as nossas atitudes, elas trazem consequências imediatas e elas podem trazer consequências futuras também. E é uma responsabilidade nossa a gente realmente ser obediente, a gente ouvir a voz de Deus, né? Então, eu me lembrei do Provérbio 3. Queria começar a gente lendo o Provérbio 3, os primeiros versículos, porque eu creio que é um processo. Muitas vezes a gente até desobedece a Deus, não porque a gente queira desobedecer, mas muitas vezes a gente começa a se estribar do próprio entendimento, a gente começa a achar que a gente sabe mais que Deus, a gente começa a julgar as coisas, né? E aqui, em Provérbios 3, nós somos alertados com relação a isso. Então, vamos orar, né? O pastor já orou por nós aqui, para que Deus fale conosco, mas também queria que você fizesse essa oração assim: Senhor, fala ao meu coração. Amém? Fala, Jesus. Você que está em casa, diga: Senhor, fala ao meu coração. Que realmente esse vaso, a tua filha, seja um instrumento somente, que seja o Senhor a falar comigo, que seja o Senhor a avivar aqui o meu coração, avivar a minha fé, me fortalecendo em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Jesus. Então diz aqui: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. É sempre por aí, né? Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Gente, esse é o segredo. A gente precisa se deter nisso, né? Conhecer a palavra, viver a palavra, guardar os caminhos do Senhor. Isso daí para nós é vida e paz. Dias, anos, vida é acrescentada para nós. E ele continua, no verso 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Quer dizer, a gente não pode servir a Deus sem ter benignidade no coração. Essas coisas têm que caminhar juntas, né? Fidelidade, benignidade. O povo de Deus tem que ter essas marcas. Isso tem que estar moldado no nosso caráter, sempre. E aí ele continua. Escreve-as, a benignidade, fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Não é apenas diante de Deus, diante dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha o 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Dá vontade de continuar lendo, né? Mas você pode ler depois. Mas tudo vai se completando. Quer dizer, se a gente conhece o Senhor, se a gente conhece a sua palavra, se a gente medita nessa palavra, se a gente vive essa palavra,
Então, isso é garantia da gente ter uma vida de paz. Não é uma vida sem problemas, né? A pastora Cláudia deu um testemunho fortíssimo aqui. E há momentos nessas provas em que temos que demonstrar a nossa obediência e a nossa fidelidade. Porque muitas vezes as coisas se apresentam de uma forma e Deus nos dirige de uma maneira e a gente diz para Deus assim, não, eu tenho uma resposta, eu tenho uma solução. E a gente começa a fazer do nosso jeito. Olha aqui a gente se estribando do nosso próprio entendimento. Isso é desobediência, né? Então, vamos pensando nisso. Eu queria ir lá no texto que a pastora Cláudia falou hoje, 1 Samuel, no capítulo 15. Que coisa tremenda, porque Saul, ele foi num processo, né? Como a pastora Cláudia disse, o povo exigiu um rei. Deus era o rei de Israel. E eles exigiram um rei humano. E aí Saul foi escolhido por Deus, foi apontado por Deus. E aquele jovem simples, aquele jovem humilde, logo quando foi colocado poder nas mãos dele, ele foi logo mostrando um pouquinho do coração dele, do verdadeiro coração dele. Essa que é a verdade. Então, ele começou a já mostrar coisas que não eram boas. Houve uma situação em que os inimigos estavam se reunindo para guerrear contra Israel, né? E ele, o sacerdote Samuel, ele tinha falado que ele chegaria a tempo de fazer os sacrifícios ao Senhor. E ele disse assim, não, o quê? Os inimigos já estão aí se preparando para a guerra, eu mesmo vou oferecer os sacrifícios para Deus. Então, pela lei, pela orientação de Deus, ele tinha que esperar o sacerdote para fazer aquilo. Mas ele tinha que decidir rápido, porque, afinal de contas, para ele, na cabeça dele, aquilo era o certo. Então, nem propriamente ele estava querendo desobedecer, mas ele desobedeceu. Então, eu quero ler aqui os versos 11 e 12. Aliás, não, vamos lá no capítulo 13, no versos 9, 10 e 11, que diz assim. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Olha bem, gente, mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar, e Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul. Vendo que o povo se ia espalhando daqui, o povo começou a se esconder com medo, né? E que tu não vinhas nos dias aprazados, quer dizer, tu tinhas um compromisso comigo, mas tu não chegaste, né? E que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimais, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então, vejam bem que precipitação, né? Então, ele fez algo que foi abominável diante de Deus, não agradou o coração do Senhor. Aí, na mesma hora, Samuel disse, procedeste neciamente, verso 13, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Veja bem, aquela decisão dele, então, anulou o que aconteceria, que ele teria a confirmação do reino dele, se ele tivesse aguardado. Ele não sabia o que tinha acontecido com Samuel. Samuel era um homem de palavra. Ele tinha que ter esperado, né? Às vezes acontecem provas na nossa vida em que nós temos que esperar o tempo de Deus. Ah, Senhor, tu demoras, Senhor, em me responder, tu tardas. Eu não vou esperar, eu vou resolver.
E pessoas que têm um temperamento muito resoluto, eu tenho um temperamento assim. Eu vejo a situação, eu na minha cabeça eu já estou resolvendo, sabe? Às vezes o Aloysio fala assim, Luiziana, você não tem que resolver isso. Não cabe a você resolver isso. É problema dos outros e eu já estou querendo me meter. Essa que é a verdade. Quer dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Ainda mais com relação ao Senhor, que o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem tudo para nós, Ele tem as promessas na nossa vida. Então, nós temos que ter cuidado de aguardar em Deus, em não inflamar o nosso coração, em não nos obstinarmos, né? Que aqui também, hoje, nós lemos um versículo que fala, nós vamos reler aqui, já, né? Enfim, depois eu vou só mencionar aqui, quando o povo de Deus estava em guerra, e Saul determinou que o povo fizesse jejum. Ele mandou o povo dele lutar, guerrear em jejum. E eles não tinham armas, porque só quem tinha espada era Saul e Jonatas. O povo não tinha armas, porque os filisteus tinham sumido com todos os ferreiros, né? Ou se tinham matado, se tinham, enfim. Não havia ferreiros em Israel, então eles não tinham armas. E aquele povo estava, então, desfalecendo, ele não teve sabedoria. Ele fez aquele voto de que eles não podiam comer, tinham que ficar em jejum. E o próprio filho, então, estava já desfalecendo e tomou o mel, que ele não sabia o que o pai dele tinha falado, porque Jonatas era um homem tão obediente que se ele tivesse ouvido, mesmo que fosse barbaridade que o pai falasse, ele iria obedecer. E quase que Jonatas é morto pelo próprio pai, porque o pai disse que quem comesse iria morrer, e o povo não comia obedecendo. Quer dizer, um rei que já estava tomando o quê? Atitudes insanas, porque ele achava que ele sabia tudo. Né? Então, não se trata de pensar, de se estribar do próprio entendimento, se trata, sim, de achar que eu estou certo, eu tenho razão e eu vou, então, resolver dessa maneira. E ele estava dando sinais, era esse processo aqui de Provérbios 3 que ele estava vivendo. E aí veio a situação que a pastora Cláudia trouxe hoje, falando da ordem que Deus deu para que aquele povo, os amalequitas, os agaditas, né? Deixa eu ver aqui, versos 11 e 12 do capítulo 15, né? Bom, vamos ler o verso 3 do capítulo 15, diz assim, a ordem que Deus deu para Saul. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. E aí a gente, quando lê isso do Velho Testamento, dá uma dó, né? A gente não entende. Gente, a gente tem que compreender que o Velho Testamento, a gente estava debaixo de uma lei da antiga aliança. E tudo isso também para mostrar que a nova aliança transcende tudo. Amém? Estamos vivendo um tempo diferente, mas a verdade é que ali, o rei daquele povo, daquele rei viria um homem que tentaria destruir o povo de Israel. Deus sabe de todas as coisas. Entende? Então, aquele povo todo tinha que ser exterminado. E aquele rei não podia sobreviver. E o que aconteceu? Saul poupou aquele rei. A gente não sabe se foi para ele poder usar aquele rei como troféu, eu venci esse povo, né? E, enfim, eu sou o máximo. A questão é que ele não matou, ele desobedeceu. Então, hoje até a pastora Cláudia falou dos 3 Is da obediência. Já esqueci tudo, pastora Cláudia. Fiquei pensando, queria citar de novo aqui. Fala para mim. O primeiro I. Inteiro. Interno, quer dizer, obedecer de coração. Interno. Imediato. Imediato.
interno e inteiro, tudo. Então, a gente tem que obedecer rapidamente ao Senhor, temos que ser de coração, internamente, tem que ser de todo o coração e tem que ser completamente. E ele obedeceu, ele lutou contra aquele povo, matou todo mundo e poupou o rei. E os soldados pegaram o melhor gado, e Deus tinha dito que não era para ficar com nada. Tudo aquilo era maldito. E eles, então, pegaram com o pretexto de dizer que iriam fazer uma oferenda para Deus com aquilo. Mas Deus não queria aquilo, né? Então, aqui no verso 11, 12, diz assim, deixa eu ler o 9 aqui. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então, tudo que não prestava, eles destruíram. Mas o que eles tiveram um olho, né, assim, desejaram para eles, assim, com a desculpa de que era para Deus, eles pouparam. Então, eles desobedeceram a Deus. Não houve inteireza de coração. A gente tem que obedecer completamente. A gente não obedece só o pedaço que interessa para a gente. A gente obedece tudo. Quando Deus fala, Ele fala. Então, por isso que é importante a gente conhecer a palavra de Deus. E a gente não começar a fazer certos questionamentos. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Não. Pede ao Senhor, Senhor, revela-me a tua palavra e me mostra. Me mostra como eu tenho que proceder. E o Senhor vai mostrar. Enfim. Aí diz aqui, então, no verso 11, né, a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Esse é o lugar do sacerdote, né? O sacerdote pede misericórdia a Deus, chora, clamou ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, né? Aí madrugou Samuel, acordou muito cedo, no verso 12, para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele, né? Então, foi anunciado ali da chegada. Mas já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. E, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Gente, ele construiu um monumento a ele. Quer dizer, ele estava completamente desbaratado de Deus. Ele estava completamente fora do centro da vontade de Deus. Ele estava perdidão. E esse afastamento é gradativo, gente. É quando a gente lê ali o Salmo 1, que fala, né, que bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda. Aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Não ouve o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos... É um processo. Você ouvir, você parar e você sentar para você fazer parte daquilo ali. Então, quando você menos percebe, você já está completamente envolvido e afastado da presença de Deus. Isso é muito perigoso. É muito triste, né? Então, no verso 17 diz assim... Olha bem o que ele disse para Saul. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Quer dizer, Saul era pequeno, era ali, jamais pensaria em ser rei. Ele foi separado por Deus para ser rei, Deus o colocou como rei. Então, ele diz assim, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. E ele não fez. Então, ali,
o Senhor realmente determinou que Saul já não seria mais rei, né? Quer dizer, foi assim algo muito triste, muito triste. Mas eu queria que você soubesse, né, que no verso 22 aqui, Samuel diz assim para ele: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gorduras e carneiros. Esse foi o texto, um dos textos que a pastora Cláudia leu. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando a gente se rebela contra Deus, contra a vontade de Deus, a gente questiona a vontade de Deus. Isso é rebelião, gente. A gente pode fazer rebelião ao nível humano, no nível horizontal, né? Muitas vezes com relação à autoridade. Rebelião não é uma coisa boa. Rebelião foi o que Lúcifer fez, né, lá no céu. Rebelião, né, não é bom. Rebelião é como pecado de feitiçaria. E obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Sabe aquela coisa que você fica obstinado de fazer e que Deus já disse para você que não é para fazer, ou você conhece pela palavra de Deus que aquilo não agrada a Deus e você insiste porque você decidiu? Isso é obstinação. Isso é como idolatria. A gente não precisa fazer uma imagem para adorar, para viver a idolatria. Basta a gente ser obstinado. Ah, mas aquela pessoa é maravilhosa, ela consegue tudo o que ela quer. Bom, calma lá, vamos ver como é que é esse caminho. É importante você ter metas, é importante você lutar, é importante você se esforçar. Mas se você passa acima de Deus, aí isso já é uma obstinação mesmo. Amém? Então é perigoso, é muito perigoso. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ponto. Então, o que acontece na nossa vida, quando a gente sai do propósito de Deus, sai do centro da vontade de Deus, do propósito que o Senhor tem para nós, que a gente perde a bênção, né? Foi hoje o que foi falado aqui. Mas aí, enquanto a pastora Cláudia pregava, eu fiquei me lembrando de Esther. Então, vamos lá para o livro de Esther? Que coisa, né? Porque depois daquela situação de Samuel, tá? Deixa eu só comentar isso. Samuel matou Agag. Depois dele dar essa palavra ali para Saul, ele disse, aqui no verso 32 ainda do capítulo 15, disse assim: traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Olha que coisa. Agag foi morto. Mas nesse intervalo entre a guerra em que o povo foi destruído e que Agag foi poupado, e a morte em que Samuel o matou, ele deixou a semente dele em algum lugar. Ele deixou a semente. Vocês estão entendendo, assim, a profundidade da desobediência? Que a desobediência, ela traz consequências que a gente não vê, que o nosso entendimento não alcança. Então, aí sim, aí a gente vai lá no livro de Esther, para a gente poder ver, né? Esther capítulo 3. Que aí a gente não vai entrar aqui em muitos detalhes. Mas vocês se lembram, né, que Esther, ela era sobrinha de Mordecai, e que ela foi escolhida para ser a rainha, né? Ela ficou ali, então, como esposa de Assuero.
E Assuero, aqui no capítulo 3, diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita. Agagita vem de Agag, né? Então, Agagita, e o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Gente, esse homem simplesmente, ele ficou com ódio tão mortal contra o tio da Esther, por Mordecai não ter se inclinado diante dele, porque todos tinham que se inclinar. Ele era o segundo ali depois do rei Assuero. Ele estava no lugar de autoridade. E o que aconteceu? Aquilo virou algo assim tão forte no coração daquele homem, que ele não apenas se levantou contra Mordecai, mas ele se virou contra todo o povo de Deus. Gente, qual era a promessa de Deus? Que viria quem? Que viria Jesus. O que os judeus estavam esperando? O Messias, né? O Messias viria de Judá, viria da raiz de Judá. Certo? Então, aquele homem, ele queria destruir o povo de Deus, queria destruir os judeus. Mas Deus lá atrás já sabia de tudo, né? E era para todo mundo ter sido destruído, mas aquele homem não foi. E por uma desobediência que, talvez na cabeça do Saul, não fosse nem desobediência, ele estava tão negligente, tão displicente, que ele só pensava no que ele queria. Ele queria ser engrandecido, ele queria mostrar as grandes vitórias, as grandes conquistas. E pronto, mas naquele intervalo houve uma semente que foi deixada. E essa semente veio aqui, não sei quantos anos depois, aí tem que fazer os cálculos, né? Eu poderia ter feito, mas não fiz. E isso daqui é que eu queria que a gente pensasse aqui, na vida da gente, né? O que a gente precisa fazer para a gente ser obediente? Então, diz aqui no verso 2, todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. No verso 5 diz assim: vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava, diante dele encheu-se de furor. Aí no verso 9, ele já se apresenta diante do rei e diz assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer deles o que lhe for do teu agrado. Então ele conseguiu convencer o rei de que aquele povo, ele falou: um povo aí que não se dobra diante da gente, é um povo diferente. Vocês já ouviram esse discurso? É um povo diferente. E o objetivo daquele homem, então, se tornou destruir os judeus. E aí nós sabemos da história, né, do que aconteceu, que Mordecai buscou a sua sobrinha e falou para ela, né, quem sabe Deus te colocou nesse lugar para que você seja usada para trazer uma solução para o nosso povo, né? E ela se posicionou ali diante de Deus. Agora, uma coisa importante, um decreto real, ele não é anulado jamais. O rei decretou que o povo, naquele determinado dia, ele seria todo exterminado. Em toda a Pérsia, todos os judeus seriam exterminados. Então, para que esse plano fosse cortado, fosse abortado, né, fosse vencido, tinha que haver uma estratégia de Deus, uma estratégia do céu.
Amém? E tinha uma coisa importante, né? O rei, ninguém podia chegar na presença do rei sem ser convocado. Então, a Esther, ela teve aquela missão, né? E vocês vejam bem, ela estava bem, ela era rainha, ela estava numa posição maravilhosa, e ela podia obedecer ou não. E ela ainda, né, falando ali com o tio teve que ser firme, né? E não pense, o tio falou, e não pense para você que porque você é rainha, quando o povo todo for exterminado, ele vai saber que você é judia, ele vai ter que te matar, você vai morrer também, né? Ela teve que saber disso. E ela se posicionou, ela disse assim, não, eu tenho que me apresentar diante do rei. Mas ela poderia morrer se o rei não estendesse o cetro para ela. Então, queridos, todos nós somos colocados diante de Deus em várias situações, às vezes, várias vezes ao dia, várias vezes no decorrer da nossa vida, né? Em situações de menor ou maior importância. Mas que a gente precisa estar o quê? Posicionado. A gente precisa estar firmado na rocha que é Cristo. E a gente precisa fazer as decisões certas. A gente precisa obedecer. Amém? E aconteceu que ela se apresentou diante do rei. E o rei estendeu o cetro para ela, né? Então, houve duas coisas importantes. Primeiro, o tio dela ser reconhecido como um homem que havia, né? Vocês vão ter que ler esse livro. Quem não leu vai ter que ler. Quem esqueceu da história vai ter que reler. Porque Mordecai, no começo aqui do livro de Esther, diz que ele escutou uma trama que estava sendo feita ali pelo próprio Amã. E ele denunciou aquilo. E aquilo ficou registrado, né? Aquela trama que foi feita. E ali a Esther conseguiu mostrar que o tio dela era um homem honrado, um homem de palavra, um homem de Deus. E ele foi poupado, o Amã foi morto, foi enforcado. Estou encurtando a história. Aquele homem foi morto, ele e os filhos dele. 10 filhos foram todos mortos. Agora, o decreto estava vigindo. Ele morreu, mas o decreto estava lá. Quer dizer, ele já estava morto, mas todo o mal já estava preparado. Então, Deus deu, então, aquela estratégia do quê? De que os judeus pudessem se defender. Então, foi feito um outro decreto, que naquela situação, naquele dia, cada família pudesse se levantar e se defender como pudesse. Glória a Deus por isso. E mais uma vez a gente vê aqui falando de família. Gente, nós como família temos que nos unir, temos que nos fortalecer e temos que levantar e lutar pela nossa família e pelo nosso povo. Amém? No nome de Jesus. As estratégias são sempre por família. As famílias têm que ser fortalecidas. Então, aproveito para fazer um parênteses aqui. Sabe? Se levante na sua casa, você, sacerdote do lar, se levante na sua casa para proclamar a palavra do Senhor, para abençoar sua esposa, abençoar seus filhos, né? Você que em casa talvez seja só, se levante, tome diante de Deus uma resolução. Se tiver cometido pecado, peça perdão ao Senhor, renove seus votos ao Senhor, se firme com o Senhor, amém? Não tem outro caminho, esse é o caminho, porque na hora da guerra nós temos que estar preparados, nós temos que estar prontos para guerrear e para ter a vitória, amém? No nome de Jesus. Então, aquele povo todo lutou, derrotaram aquele povo que se levantou, aqueles soldados que se levantaram, porque eles estavam obedecendo, porque era um decreto do rei. Mas eles tiveram a liberdade de lutar e prevaleceram. Então, agora tem uma festa que eles festejam, né? A festa do Purim.
lhe festejam a liberdade. A liberdade. Vamos aqui para o finalzinho. No capítulo 9, verso 16, diz assim: também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, no dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e fizeram dele dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram o dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e de banquetes e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Aleluia. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Realmente, a nossa vida não é fácil. A gente tem lutas em várias áreas da nossa vida. Mas a gente tem que compreender que nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Um povo que nós lemos ali hoje no capítulo 3, que do nosso coração a fidelidade e a benignidade não podem se apartar. Nós temos que entender que nós não somos melhores do que ninguém. Amém? Que nós temos o privilégio. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou, mas nós somos melhores do que ninguém. Nós precisamos estender a mão, abraçar os que estão perecendo, trazer para junto de nós, trazê-los para junto do Pai, trazê-los para junto de Jesus. Mas tem que ser com obediência, não pode ser com obstinação, não pode ser trazendo a nossa própria resposta, nos estribando do nosso próprio entendimento. Tem que ser obedecendo. Ah, pastora Luiziana, como é que eu vou obedecer? Como é que eu vou saber o que Deus está falando comigo? Deus fala de diversas formas. Mas a gente precisa ter intimidade com o Senhor. Se alguém chegar a falar no seu ouvido alguma coisa que é uma barbaridade, você não vai fazer aquilo. Porque você tem dentro de você o conhecimento da palavra de Deus. Você conhece ao Senhor, a natureza de Deus. Né? Os discípulos de Jesus queriam, né, João, o irmão, queriam mandar fogo em cima dos samaritanos. Vocês lembram disso? Ele disse assim, não, vocês não são desses. Vocês têm que ter um coração diferente. Então, queridos, já passou o tempo em que a igreja rechaçava, a igreja deixava de fora todo mundo. Esse é o tempo da igreja acolhedora, não da igreja permissiva. Amém? Não, nós vamos viver a palavra, vamos viver a santidade, vamos ser obedientes, mas nós vamos acolher aqueles que não entendem a palavra de obediência, não entendem a palavra de santidade. Para eles tudo é relativo, mas não podemos discriminá-los, nós temos que acolhê-los, sabe? Jesus ama cada um deles, Jesus quer tocá-los, Jesus quer transformá-los, Jesus quer trazê-los para junto. E nós seremos, o quê? Instrumentos nas mãos de Deus. Vasos de honra. Amém? No nome de Jesus. Então, era isso que eu queria que a gente pensasse nessa noite. Pensar que realmente obedecer é melhor do que sacrificar. Né? Saul fez aquele sacrifício, achando, pronto, eu vou buscar a favor de Deus. E fez um sacrifício que Deus não pediu a ele, era o sacerdote que tinha que fazer. E ele fez. Então, ele desobedeceu. E Deus não se agradou. E Deus não deu a bênção para ele. Então, o que eu tenho que fazer, Senhor? Sabe?
na minha vida. Se coloque no seu lugar. Quem é você? Você é um homem de Deus? Você tem uma família? Ou você é sozinho? Você é uma mulher de Deus? Você tem filhos? Você tem seu marido? Você é uma mulher sozinha? Não importa. Deus tem um chamado para cada um. Deus ama a todos. Todos têm valor. Não importa, não existe discriminação. Deus tem um chamado para cada um. Deus tem um lugar para cada um. Você tem que se encontrar com Deus. Você tem que saber qual é o teu chamado. Não é viver, né? Eu sempre me lembro, quando eu digo assim, viver de qualquer maneira, eu lembro logo daquela música, vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não, não é assim. Quem vai nos conduzir é o Senhor. Nós vamos viver uma vida com a direção de Deus. É Ele quem vai nos mostrar. E nós temos que estar atentos, temos que ouvir, temos que ler a palavra, temos que congregar, temos que estar na casa do Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, que um levante o outro. Eu posso chegar aqui amanhã desanimada, a Cláudia vai me levantar, vai dizer, não, Luiziana, eu estou contigo. E vice-versa. Tem que ser assim. Ela deu esse testemunho aqui hoje, de como Deus trouxe alento e trouxe palavra através do quê? Da comunhão, né? Da comunhão. Ela, Murilo, Gal, Célio, Deus trouxe palavra na comunhão. Você não está só, você congrega numa igreja, você tem família, a família de Deus. Se você está passando por situação, não fique só, busque alento, busque ajuda, fale, porque às vezes essa vida é tão corrida que não dá tempo da gente saber o que está se passando. Então, você vai cumprir o que Deus tem te chamado para fazer, mas não é sozinho, é junto, é caminhando junto, ombro a ombro, né? Um sustentando o outro, Deus nos fortalecendo, obedecendo. E naquela hora que vier aquele pensamento, peraí, eu vou resolver isso já rápido. Senhor, você lembra de José? José escutou, ouviu dizer que Maria estava grávida. Então ele disse assim, eu não a quero infamar, não quero fazer escândalo, mas eu não posso ficar com ela. Eu vou, né? Vou sair fora. Mas, Senhor, será que minha atitude está correta? Ele ponderou. Senhor, será que eu estou agindo corretamente, Senhor? Eu, como homem de Deus que conheço a Tua palavra, eu vou deixá-la. Aí o anjo apareceu e falou para ele em sonhos, não foi? José, aquieta-te, o que foi gerado em Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele teve a resposta. E ele tinha que fazer o quê? Tinha que ficar com ela. E ele obedeceu. Mas foi fácil obedecer? Vocês acham? Né? Agora a gente assistindo lá o The Chosen, a gente vê algumas situações ali que eles colocam, que é isso que a gente tem que pensar, que não foi fácil, não. Porque eles tinham famílias, eles tinham pessoas que conheciam eles. Como é que é isso, que eles eram noivos e aparece uma mulher grávida desse jeito? Tem alguma coisa aí que... Né, o boi foi colocado atrás do carro, o carro foi colocado na frente do boi, teve alguma coisa errada. Então, ela foi julgada, eles foram julgados. Mas eles enfrentaram tudo, por quê? Para obedecer. Por quê? Porque Jesus tinha que nascer. O propósito do inimigo é ele não permitir que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Então, o propósito de Deus era que Jesus viesse. E ali, em Saul, aquele povo que foi ordenado tinha que ser totalmente exterminado, inclusive o rei. O rei não foi exterminado, ficou uma semente que anos depois veio perseguir o povo de Deus. E eles tiveram que lutar ali. Vocês vejam bem. E era para quê? Para atrapalhar o plano de Deus, que era a vinda de Jesus. Porque o povo judeu sendo exterminado, Jesus viria de onde?
Então, gente, Jesus já veio, Jesus já consumou sua obra na cruz. Glória a Deus. Agora, o que o diabo está fazendo é nos distraindo, para que Deus não cumpra os propósitos dele na nossa vida. Jesus já consumou tudo, ele já nos deu a vitória lá na cruz. Amém? Ele me assegura a vitória, ele me assegura a capacitação, ele me assegura o poder, ele me assegura tudo, mesmo que as circunstâncias não sejam tão favoráveis. É o Senhor que me assegura, então eu tenho que olhar firmemente para o autor da minha fé, que é Jesus. Amém? E todos vocês. Então, vamos levantar e vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E vamos lembrar que obedecer é melhor. Obedecer é melhor. Mesmo que nos custe, mesmo que a gente tenha que abrir mão, muitas vezes a gente tem que abrir mão da nossa vontade, dos nossos planos, para obedecer. Mas é melhor. Porque com a bênção de Deus, a gente prevalece. E sem a bênção de Deus, a gente não prevalece. Amém? Então, vá já se apresentando diante do Senhor, se coloque diante dEle. E que você possa examinar, né? Se examinar, Senhor, como tem sido a minha vida, Jesus? Como tem sido? Será que eu tenho me entregado a Ti, conforme as Tuas expectativas? O que Tu tens para mim, Senhor? O que Tu queres realizar na minha vida? Tu queres me usar para quê? Sabe? Qual é a obra que Tu tens na minha vida, Senhor? Glórias a Deus. Vocês vejam que Mordecai, ali naquele contexto, ele ajudou a criar a Esther, né, pelo que a palavra fala. Ele era um tio presente na vida da Esther. Foi ele que proporcionou, que foi dirigido por Deus. Não tinha nem decreto, não tinha nada contra os judeus. E ele, né, Deus foi dirigindo, ela tinha que ser rainha. Quer dizer, Deus já sabia de tudo. E aquele homem, se aquele homem também não tivesse conduzido, ela não teria ido, né, ser a rainha. E depois, quando tudo estourou, ele a procurou e disse para ela, olha, Deus levantou você para isso. E foi um preço alto que ela teve que pagar. Foi um risco de morte, mas ela pagou o preço. E toda aquela nação que estava ali, né, dentro do reino dos persas, ali subjugado, né, eles estavam ali, era um povo escravo. Eles seriam exterminados e não foram. Por quê? Porque um homem aqui de Deus se levantou e levantou-se em seguida Esther. Quantas pessoas, às vezes, a gente aciona, né? Quer dizer, o meu posicionamento pode provocar em você uma atitude, boa ou má, boa ou errada. Não é verdade? Então, que nós sejamos instrumentos de bênção, que nós sejamos instrumentos do amor, que nós sejamos fortalecedores da fé de outras pessoas. Mas, para isso, a gente precisa obedecer. A gente precisa ouvir a voz de Deus e cumprir sua vontade. Aleluia. Escute esse louvor. E se apresente ao Senhor. Você em casa também, feche os olhos. E medite, pense. Senhor, como está a minha vida? Eu quero cumprir tua vontade, Senhor. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Sabe que quando o anjo chegou para falar com Maria e disse para ela que ela tinha sido escolhida para ser mãe de Jesus. Ela ficou assim, agitada. E ela perguntou, né? Mas como isso será possível se eu não conheço homem, né? Não conhecia homem nenhum. Ela ficou aflita de saber como é que isso aconteceria, mas ela em nenhum momento, ela disse, eu não quero. Ela não sabia como. Isso é natural, a gente não saber como Deus vai fazer. E na mesma hora, o anjo falou, descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele te envolverá. E ele vai gerar em ti Jesus. Será dessa forma. E muitas vezes a gente não sabe, a gente não entende. Mas Deus tem uma obra na nossa vida, uma obra para fazer através de nós. E a gente não sabe como, porque a gente se acha tão incapaz, não é verdade? Mas da mesma maneira que Deus fez em Maria, o Espírito Santo gerou nela, Ele vai gerar em nós o que for preciso para a gente cumprir a vontade do Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter essa humildade de se render. Ah, Luiziana, eu já aceitei Jesus há muito tempo. Mas sabe que o Senhor gosta que a gente se renda todos os dias, que a gente se apresente a Ele e diga, Senhor, eu sou tua, Senhor, eu sou teu. Ó Deus, vem Santo Espírito. Vem, Senhor, gera em mim o que tu quiseres. Ó Deus, limpa meu coração, tira o que tem que ser tirado, Senhor. Eu quero te obedecer, eu vou ler tua palavra cada dia, eu vou orar, eu vou te buscar, Senhor, eu vou me consagrar mais, Senhor. Eu vou cumprir tua vontade, Senhor. Aleluia, aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas.
nesta noite. Que as tuas vestiduras sejam sempre alvas, sejam sempre brancas. Aleluia. E não falte óleo na tua cabeça. E não falte vinho na tua vida. Vinho é alegria. Amém? Que em nome de Jesus você receba agora o renovo no Senhor, a alegria do Senhor. Enche o teu coração. Aleluia. Que o óleo do Senhor seja derramado. Pela fé, receba a porção do óleo sendo derramada sobre a tua cabeça. E receba a alegria no novo vinho do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. É melhor obedecer. O caminho da obediência é caminho de bênção, é caminho de alegria, é caminho de paz, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você toma posse disso? Amém? No nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Tá? O pastor Aloísio está